4 de junho de 1942, 10h25 da manhã. A bordo do porta-aviões Akagi, almirante Chuichi Nagumo está segurando o relatório que o paralisa completamente. Avião de reconhecimento finalmente confirmou presença de porta-aviões americano na frota inimiga avistada. Não apenas navios de escolta, mas núcleo real do poder naval americano, exatamente o que deveria estar sendo procurado desde o início da operação. E nesse momento, com vez de seus 4 porta-aviões, Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu estão cobertos com aviões sendo rearmados freneticamente. Torpedos estão sendo removidos para instalar bombas terrestres. Bombas terrestres estão sendo removidas para reinstalar torpedos. Combustível está sendo bombeado. Munição está espalhada. Tripulações estão exaustas após primeira onda de ataque a Midway. E aviões da primeira missão estão retornando, precisando pousar imediatamente, com combustível no limite. É momento de vulnerabilidade máxima, resultado direto de indecisão que consumiu 40 minutos críticos. 40 minutos onde Nagumo aguardou confirmações, hesitou entre alvos, seguiu doutrina ao invés de instinto, respeitou o manual quando deveria ter arriscado. E agora, bombardeiros de mergulho americanos estão mergulhando do céu, e não há nada que possa fazer para impedi-los. Em 5 minutos, 4 porta-aviões japoneses, núcleo da força que atacou Pearl Harbor 6 meses antes, força que dominou o Pacífico com invencibilidade aparente, serão transformados em fornalhas flutuantes. E carreira de Nagumo, construída através de décadas de serviço meticuloso, será destruída tão completamente quanto seus navios. Se você quer entender como única decisão errada no momento errado pode destruir não apenas batalha, mas carreira inteira, inscreva-se no canal agora. Estamos com a meta de chegar a 1000 inscritos, e seu apoio é extremamente importante para continuarmos trazendo histórias como essa, porque o que está prestes a acontecer provará que em guerra, hesitação de minutos pode custar décadas de reputação, e que às vezes erro não está em fazer escolha errada, mas em não fazer escolha alguma quando a ação imediata é a única opção. Chuichi Nagumo nasceu em 25 de março de 1887 em Yonezawa, província de Yamagata, quando o Japão ainda estava consolidando modernização iniciada com restauração Meiji. Entrou na Academia Naval Imperial em 1904, graduando-se em 1908 entre alunos competentes de sua turma, embora não entre os mais brilhantes. Especialidade de Nagumo sempre foi torpedos e táticas de destroyers, não aviação naval. Essa distinção será crítica para entender eventos futuros, porque quando foi nomeado comandante-chefe da primeira frota aérea, em 10 de abril de 1941, apenas 6 meses antes de Pearl Harbor, nomeação foi baseada primariamente em senioridade, não em expertise em operações de porta-aviões. Muitos contemporâneos duvidaram de adequação para comando, incluindo o almirante Nishizo Tsukahara, amigo de Nagumo, que declarou: ele era completamente inadequado por formação, treinamento, experiência e interesse para papel maior no braço aéreo naval do Japão. Mas a hierarquia da Marinha Imperial Japonesa funcionava por antiguidade, e Nagumo tinha anos de serviço, reputação de oficial cauteloso e competente, conexões políticas com facção da frota militarista. Foi promovido a vice-almirante em 15 de novembro de 1939, comandou divisões de cruzadores, serviu como comandante da Escola de Torpedos, foi comandante do Colégio Naval de Guerra. Era administrador naval sólido, não visionário de aviação. Quando o almirante Isoroku Yamamoto planejou o ataque a Pearl Harbor, foi Nagumo quem recebeu responsabilidade de executar a operação mais audaciosa que Marinha Imperial Japonesa havia tentado. E 7 de dezembro de 1941, Nagumo entregou vitória tática espetacular. 2 ondas de ataque, 353 aeronaves, coordenação perfeita, 8 navios de batalha americanos afundados ou danificados, mais de 2.400 americanos mortos, frota do Pacífico americana paralisada. Foi triunfo que chocou o mundo,
que demonstrou poder devastador de aviação naval, que estabeleceu Nagumo como comandante de força mais poderosa que Japão possuía. Mas foi vitória incompleta, e Nagumo sabia disso. Quando oficiais de Estado-Maior, incluindo comandantes de esquadrilha como Mitsuo Fuchida, insistiram para a terceira onda de ataque, visando tanques de combustível e instalações de reparo em Pearl Harbor, Nagumo recusou. Porta-aviões americanos não haviam sido localizados. Localização desconhecida representava ameaça. Defesas antiaéreas americanas estavam agora alertas. Perdas adicionais de aeronaves colocariam em risco operações futuras. Decisão foi cautelosa, defensiva, razoável por padrões de manual de doutrina naval. E foi erro estratégico que salvou capacidade operacional americana de se recuperar em meses, ao invés de anos. Mas em dezembro de 1941, ninguém questionou Nagumo publicamente. Pearl Harbor foi vitória dramática demais para criticar detalhes. E Nagumo continuou comandando Kido Butai, força de ataque de porta-aviões, através de campanha de 6 meses, onde pareciam invencíveis. Bombardeio de Darwin na Austrália em fevereiro de 1942, devastando porto e infraestrutura. Incursão no Oceano Índico em abril de 1942, afundando o porta-aviões britânico, Hermes, 2 cruzadores, 2 destroyers, forçando o almirante James Somerville a recuar para a África Oriental. Cada operação era executada com eficiência profissional. Cada vitória reforçava a reputação de Kido Butai como força imparável. Mas também estava exaurindo pilotos, desgastando aeronaves, esticando logística. E mais importante, estava criando ilusão de invencibilidade, que tornava a Marinha Imperial Japonesa menos cautelosa sobre riscos que enfrentava. Maio de 1942, Batalha do Mar de Coral, primeiro revés. Porta-aviões Shokaku seriamente danificado, Zuikaku perdeu maioria de seus pilotos, ambos fora de ação por meses. Força de invasão japonesa destinada a Port Moresby foi forçada a recuar. Foi empate tático, mas vitória estratégica americana porque interrompeu o avanço japonês pela primeira vez. E deixou Yamamoto com apenas 4 porta-aviões de primeira linha, aqueles comandados por Nagumo, disponíveis para a próxima operação. Captura de Midway. Plano de Yamamoto para Midway era complexo, envolvendo múltiplas forças operando em coordenação através de milhares de quilômetros de oceano. Ataque diversivo nas Ilhas Aleutas para dividir a atenção americana. Força de invasão liderada por vice-almirante Nobutake Kondo para ocupar Atoll. Força de porta-aviões de Nagumo atacando Midway primeiro, depois enfrentando porta-aviões americanos quando aparecessem de Pearl Harbor. E frota principal de Yamamoto, com navios de batalha seguindo 600 milhas atrás, pronta para destruir qualquer força americana que escapasse de Nagumo. Era plano que assumia surpresa, assumia coordenação perfeita, assumia que americanos reagiriam como esperado. Mas americanos haviam quebrado códigos navais japoneses. Sabiam que ataque viria, sabiam que alvo era Midway, sabiam composição aproximada de forças japonesas. Almirante Chester Nimitz posicionou 3 porta-aviões, Enterprise, Hornet e Yorktown, em emboscada nordeste de Midway, esperando o momento perfeito para atacar. E Yorktown, que japoneses pensavam estar afundado após Mar de Coral, havia sido reparado em Pearl Harbor em apenas 2 dias, impossibilidade logística que demonstrava a capacidade industrial americana que Japão não podia igualar. Nagumo navegou para Midway, sem saber que estava entrando em armadilha, confiando em missões de reconhecimento fracas, que varriam área inadequadamente, operando no limite absoluto de capacidades logísticas. 4 de junho, 4h30 da manhã, Nagumo lançou primeira onda de ataque contra Midway, 108 aeronaves. Simultaneamente, lançou 6 aviões de reconhecimento para procurar frota americana, patrulha de caça zero para proteger seus porta-aviões.
Às 6h20, aviões começaram a bombardear Midway, causando danos substanciais, mas defesas antiaéreas americanas estavam alertas, derrubando vários atacantes. Às 7h, Ayers, líder da missão, transmitiu que segundo ataque seria necessário para neutralizar defesas completamente antes de invasão programada para 7 de junho. De acordo com doutrina japonesa de batalha aeronaval, Nagumo havia mantido metade de seus aviões em reserva, esquadrões de bombardeiros de mergulho e torpedeiros, armados com torpedos para atacar navios caso frota americana aparecesse. Recebendo relatório que Midway precisava de segundo ataque, e não havendo indicação de frota americana próxima, Nagumo ordenou que aviões de reserva fossem rearmados com bombas terrestres. Operação começou, tripulações começaram a remover torpedos pesados, preparar bombas de alto explosivo. Então, às 7h28, exatamente quando o rearmamento estava em andamento, avião de reconhecimento do cruzador Tony, que havia decolado com atraso de 30 minutos devido a problemas técnicos, transmitiu avistamento de frota americana considerável a leste. Nagumo imediatamente ordenou que rearmamento fosse interrompido. Aguardou informações sobre composição da frota. 40 minutos se passaram enquanto o avião de patrulha manobrava para identificar tipos de navios. 40 minutos onde Nagumo estava preso entre opções impossíveis. Lançar ataque imediato com aviões parcialmente armados, mistura de torpedos e bombas, sem coordenação adequada? Completar rearmamento com bombas terrestres e atacar Midway novamente, ignorando frota americana? Reverter rearmamento de volta para torpedos antinávio e esperar aviões da primeira onda retornarem para lançar ataque coordenado massivo? Finalmente, às 8h09, confirmação chegou. Frota americana incluía porta-aviões. Nagumo tomou decisão: reverter rearmamento, instalar torpedos, aguardar retorno da primeira onda, lançar ataque coordenado massivo. Era a decisão que seguia a doutrina perfeitamente, que maximizava poder de ataque, que minimizava risco de ataque descoordenado falhar. Era também decisão que colocava seus porta-aviões em condição de máxima vulnerabilidade, com convéses cobertos de aviões sendo rearmados, combustível sendo transferido, munição espalhada, tripulações exaustas trabalhando freneticamente. E nesse momento, bombardeiros torpedeiros americanos começaram a atacar, ondas após ondas, voando baixo sobre o oceano. Defesas japonesas os massacraram. Caças Zero e artilharia antiaérea destruíram praticamente todos os torpedeiros sem que nenhum torpedo atingisse alvo. Foi vitória tática esmagadora que criou falsa sensação de segurança. Então, às 10h22, enquanto Nagumo ainda coordenava rearmamento e recuperação da primeira onda, enquanto convéses ainda estavam vulneráveis, bombardeiros de mergulho americanos do Enterprise e Yorktown, que haviam se separado dos torpedeiros e chegado por rota diferente, mergulharam do Sol. Não houve aviso adequado. Zeros estavam em altitude baixa após massacrar torpedeiros. Em 5 minutos de fúria absoluta, 3 porta-aviões japoneses, Akagi, Kaga e Soryu, foram transformados em infernos. Bombas penetraram convéses, detonaram munição espalhada, incendiaram combustível de aviação, explodiram torpedos armados. Akagi, navio almirante de Nagumo, foi atingido por uma única bomba de 1000 libras que penetrou convés de voo próximo à ponte, detonando no hangar inferior onde aviões armados estavam sendo preparados. Explosão secundária devastadora varreu o navio. Kaga foi atingido por 4 bombas em rápida sucessão. Incêndio se espalhando incontrolavelmente. Soryu recebeu 3 impactos diretos, transformando-se em fornalha em minutos. Nagumo, na ponte do Akagi enquanto o navio queimava ao redor, estava em estado de choque. Almirante Ryunosuke Kusaka, chefe de Estado-Maior, literalmente teve que arrastar Nagumo da ponte quando ficou claro que Akagi estava perdido. Transferiram bandeira para cruzador leve Nagara, mas comando estava fragmentado, comunicações estavam destruídas.
Kido Butai, estava desintegrado. Hiryu, único porta-aviões intacto, lançou contra-ataques que danificaram seriamente Yorktown. Mas às 17h, Hiryu também foi encontrado e destruído por bombardeiros de mergulho americanos. Às 18h de 4 de junho, todos 4 porta-aviões que Nagumo comandou para a batalha estavam perdidos ou morrendo. E com eles, 200 pilotos veteranos, tripulações insubstituíveis, núcleo do poder aéreo naval japonês. Yamamoto, recebendo relatórios da catástrofe a 600 milhas de distância, inicialmente ordenou que a operação continuasse, que navios de batalha avançassem para combate de superfície noturno. Mas quando ficou claro que americanos haviam recuado para a posição defensiva ao redor de Midway, que não haveria oportunidade para vitória decisiva, Yamamoto ordenou retirada completa. Midway foi derrota esmagadora, ponto de virada irreversível na Guerra do Pacífico. E Nagumo, que sobreviveu fisicamente, foi destruído profissionalmente. Após batalha, Kusaka encontrou Nagumo em estado de depressão profunda, aparentemente contemplando suicídio. Kusaka eventualmente convenceu-o a não fazê-lo, mas Nagumo havia perdido agressividade e efetividade. Quando falou sobre eventos de Midway com seus 2 filhos em 1944, ele chorou, incapaz de controlar emoção. Nagumo continuou comandando porta-aviões através de campanhas de Guadalcanal, batalhas das Salomões Orientais e Santa Cruz, em outubro de 1942. Santa Cruz foi vitória tática japonesa, afundando o porta-aviões Hornet, mas Nagumo reconheceu que atrito imposto à Marinha Imperial, especialmente perda de pilotos experientes, foi perda estratégica devastadora para Japão, não importando o sucesso tático. 11 de novembro de 1942, apenas 5 meses após Midway, Nagumo foi reatribuído para Japão, removido de comando de porta-aviões. Recebeu comando do Distrito Naval de Sasebo, posto administrativo, essencialmente fim de carreira operacional. Comandante que liderou o ataque a Pearl Harbor, que dominou o Pacífico por 6 meses, que comandou força naval mais poderosa que Japão possuía. Foi relegado à supervisão de base naval doméstica. Não foi demitido formalmente, não foi court-martialed, mas foi removido de qualquer posição onde pudesse influenciar curso de guerra. Em março de 1944, Nagumo foi designado comandante-em-chefe da Frota do Pacífico Central, título impressionante que mascarava a realidade de que maior parte de forças navais operacionais haviam sido transferidas para outros comandos. Era posição administrativa, não operacional, e quando Saipan foi invadida por forças americanas em junho de 1944, Nagumo estava preso na ilha sem comando naval real, subordinado a comandantes do exército. Batalha de Saipan foi massacre. Japoneses perderam aproximadamente 500 aeronaves na Batalha do Mar das Filipinas. Força naval japonesa foi destruída. Defesas terrestres foram gradualmente esmagadas por superioridade material americana. 6 de julho de 1944, quando ficou claro que Saipan estava perdida, que ataque Banzai final estava sendo planejado, Nagumo cometeu suicídio com pistola na têmpora em caverna, onde havia estabelecido últimos dias como comandante sem comando. Fuzileiros navais americanos recuperaram seus restos dias depois. Foi promovido póstumamente a almirante, honra final, que não podia desfazer 2 anos de humilhação profissional. Historiadores militares debatem até hoje se Nagumo merece culpa por Midway, ou se foi vítima de plano operacional falho criado por Yamamoto. Argumentos existem para ambos lados. Plano de Yamamoto dispersou forças japonesas amplamente, criou dependência de coordenação perfeita, colocou Nagumo em posição impossível contra forças aéreas americanas numericamente superiores, atacando de múltiplas direções. Mas Nagumo também falhou em executar reconhecimento adequado, hesitou quando decisão rápida era necessária, seguiu doutrina quando flexibilidade era essencial. E comparação com o almirante Raymond Spruance, comandante americano no Enterprise e Hornet, é devastadora.
Spruance, sabendo que japoneses não sabiam localização de seus porta-aviões, ordenou que aviões atacassem imediatamente assim que fossem lançados, sem esperar para formar ataque coordenado completo. Decisão reduziu o impacto de ataques iniciais, custou perdas pesadas de torpedeiros, mas teve mérito de desorganizar completamente capacidade de contra-ataque de Nagumo e encontrou porta-aviões japoneses em momento de máxima vulnerabilidade. É contraste entre comandante que agiu decisivamente com informação imperfeita versus comandante que hesitou, aguardando informação completa. Spruance arriscou. Nagumo aguardou. E naquela manhã de 4 de junho, hesitação de 40 minutos foi suficiente para transformar vitória possível em derrota catastrófica. O que torna a história de Nagumo particularmente trágica é que ele era oficial competente, operando fora de sua especialidade. Como comandante de torpedeiros e tática de destroyers, ele era sólido. Como administrador naval, era eficiente. Mas como comandante de força de porta-aviões, exigindo decisões rápidas baseadas em inteligência imperfeita, operando em tipo de guerra que estava sendo inventado enquanto era travado, ele estava fundamentalmente inadequado. E sistema japonês de promoção por senioridade colocou-o em posição onde inadequação custou o Império Japonês sua melhor chance de vitória. Perda em Midway não foi apenas tática, foi psicológica, estratégica, permanente. Japão nunca recuperou iniciativa no Pacífico após junho de 1942. Cada batalha subsequente foi defensiva. Cada ilha perdida não podia ser reconquistada. Cada porta-aviões afundado não podia ser substituído rápido o suficiente. E Nagumo, que deveria ter sido comandante de vitória, tornou-se símbolo de derrota, carregando o peso de Midway através de 2 anos de declínio gradual, até suicídio em caverna em Saipan. E você, o que acha? Foi justo culpar Nagumo por desastre em Midway, quando o plano operacional de Yamamoto já havia colocado forças japonesas em desvantagem? Ou hesitação de 40 minutos, falha em executar reconhecimento adequado, decisão de seguir doutrina ao invés de adaptar às circunstâncias, foram erros que comandante mais agressivo não teria cometido? Foi sistema que falhou promovendo oficial inadequado? Ou foi oficial que falhou quando testado em momento decisivo? São perguntas sem respostas definitivas, mas que capturam tragédia de comandante competente, destruído por única batalha, único erro, única manhã, onde hesitação custou tudo. Se esse tipo de análise te interessa, se quer entender como guerras são decididas não apenas por coragem, mas por decisões sob pressão, por capacidade de agir com informação imperfeita, por diferença entre comandantes que arriscam e comandantes que hesitam, inscreva-se agora. Estamos trabalhando para chegar a 1000 inscritos, e seu apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias como essa. Porque lição de Chuichi Nagumo não é apenas sobre Midway, mas sobre como em guerra, momento de hesitação pode destruir carreira de décadas. Como seguir manual quando situação exige improvisação, pode transformar vitória certa em derrota catastrófica. E como às vezes, estar na posição errada no momento errado, mesmo sendo competente, é suficiente para destruir legado completamente.